Boa noite, querido amigo e querida amiga. Muito bom poder estar aqui com você. E chegamos, né, Cristina? Chegamos ao último dia da nossa Semana Santa, restaurados em Cristo. Que bom que você está aqui com a gente. Não foi uma semana fácil, né, Cristina? Tenho certeza que para que você pudesse chegar até aqui conosco, você teve que enfrentar muitas barreiras. Porque a Bíblia diz que nós temos um adversário que trabalha a todo momento para nos impedir e também para nos tentar a não buscar a Deus, a sua palavra. E infelizmente, muitos vão ficando pelo meio do caminho da semana. Mas você conseguiu, você chegou até o final. Eu me lembro que no primeiro dia nós começamos com atraso, e eu e minha esposa aqui em oração, as coisas dando errado, e nós tivemos, infelizmente, a tristeza de ver a manifestação do inimigo para impedir que essa Semana Santa desse certo. Mas nós tivemos, acima de tudo, a felicidade de ver que o poder de Deus é maior. E valeu a pena, né, Cristina? Todo o nosso esforço, né? Não é fácil, né, produzir um material desse. Nós não somos aqui especialistas, nós não somos profissionais. A gente montou aqui no nosso quarto de hóspedes aqui esse pequeno cenário, colocamos o nosso celular aí para filmar, e um cartazinho, um símbolo da Semana Santa, uma cruz, mas tudo isso com muito carinho, com muita dedicação, pensando em você. Foi por você que ele fez tudo isso. E foi por você que, através da gente, ele chegou até você essa semana. Então, que você receba mais uma vez, com muito carinho, o nosso abraço aí e o nosso agradecimento por ter ficado conosco durante essa semana, por ter confiado na gente, né, para poder transmitir para você a palavra de Deus ao longo dessa semana. Cristina, você tem a última inspiração aí da nossa semana? Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui com vocês e eu já tô sentindo saudade de estar aqui nesse cantinho com meu esposo todas as noites para dividir com vocês um pouco da palavra de Deus. Mas eu sei que vai ter muitos outros momentos como estes para nós estarmos juntos, não é mesmo? E o nosso verso hoje para reflexão está em Jeremias, capítulo 32, verso 27, diz: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Por acaso haverá algo que seja difícil para mim? Para Deus nada é impossível, né, queridos? Não foi impossível para Ele chegar até você essa semana, né? Talvez de outra forma não acontecesse, mas Deus permitiu que, através de algo ruim que tem sido a pandemia, nós pudéssemos gravar e fazer o impossível acontecer, fazer com que a mensagem da cruz atingisse você essa semana. Que bênção! Então esse é o momento da gente orar, né? Vamos orar então? Querido Deus, maravilhoso Pai eterno de amor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Muito obrigado, Senhor, porque chegamos graças a Ti ao último dia desta Semana Santa que foi preparada com o objetivo apenas de servir ao Senhor para transmitir a Tua mensagem a todos nós. Muito obrigado, porque o Senhor se fez presente conosco em todos os momentos. Nós queremos agora, mais uma vez, colocar o nosso coração em Tuas mãos, para que, por meio da Tua graça, o Senhor possa falar mais uma vez conosco. E assim, que Teu Espírito Santo
trabalhe em nós para que a gente possa fazer a Tua vontade. Agora, seja com todos os que estão nos ouvindo, seja também com as ansiedades do coração deles. Coloco todos aqueles que têm pedido no coração nesse momento, coloco todos esses pedidos em Teu altar de graça também. Nós oramos e agradecemos por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Chegou o momento agora de cantarmos o nosso hino tema. Sinta mais uma vez a emoção de saber que Jesus tomou o nosso lugar, mesmo nós não merecendo, mas ainda assim Ele o fez por amor a cada um de nós. Queria fazer algo diferente nessa noite, Cristina. Já que deu para a gente aprender bem ao longo dessa semana, né? Que tal você agora, nesse momento, para cantar, já que pela última vez você teve bastante tempo para ensaiar, né? E agora, que tal você se colocar em pé? Isso! Coloque-se em pé agora aí na sua casa, em frente aí do seu celular, da sua TV, do seu monitor. Coloque-se em pé. Eu só não vou me colocar em pé agora aqui com a Cristina, porque se a gente se levantar, a câmera não vai nos acompanhar e você não vai nos enxergar, tá bom? Mas coloque-se em pé agora. Vamos cantar esse hino de pé, todos juntos, para louvar o nosso Deus. E você vai ver que a experiência vai ser ainda melhor. Toca em meus olhos, para que eu veja sua
ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Ok, já está com a sua Bíblia aí? Pegou a Bíblia? Está direitinho aí na mão? Então hoje o tema do nosso último estudo é Restaurando a Palavra. Ontem nós vimos que durante o sábado, após a morte de Jesus, o corpo de Jesus permaneceu na sepultura e basicamente os seus seguidores guardaram o sábado, né? Aí, agora então, nós vamos, só lembrando que nós ontem aprendemos sobre os primeiros passos na vida de um cristão após ele aceitar Jesus como seu Salvador. Vocês lembram disso? Nós estudamos ali, nós vimos que primeiro a pessoa recebe a pregação do Evangelho, ela recebe a palavra de Deus, ok? Depois ela decide aceitar e entregar a sua vida a Jesus por meio do batismo. E aí então ela começa a seguir os conselhos, né, de Deus na sua vida, da palavra de Deus, e a palavra de Deus cada vez mais vai se tornando eficaz na vida daquela pessoa. Foi isso que nós estudamos ontem, correto? Agora nós vamos estudar o que aconteceu no primeiro dia da semana, no domingo, né? Hoje é o domingo de Páscoa, né? Tem muita gente aí com muito chocolate em casa, né? Mas esse não foi o plano de Deus para Páscoa, não, viu? Isso aí foi uma criação do marketing para vender, porque a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, nem com coelhinho, nem com nada disso. Tem a ver com Jesus Cristo, a sua entrega por nós, tá bom? Muito bem. Então, quero convidar você a ler comigo em Mateus capítulo 28, do verso 1 ao 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Viram só? No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Queridos, que bênção maravilhosa. Eu e você, nós cremos em um Deus ressurreto, em um Deus vivo. É triste porque, infelizmente, muitos ainda não conhecem a Jesus ao redor do mundo. Muitos por aí acreditam em alguém como sendo seu Deus,
mas que os seus restos mortais podem ser encontrados ainda na sepultura. Mas eu e você cremos num Deus vivo, num Deus que ressuscitou e ainda continua trabalhando para nos salvar. Sabe, queridos, Jesus ressuscitou há cerca de 2000 anos atrás. Já faz bastante tempo, né? Pois é. Mas a verdade é que muita gente ainda permite que Jesus esteja morto no seu coração. Para muitos, Jesus ainda precisa ressuscitar. Alguns, por desconhecerem de Jesus, e Deus quer usar mim, quer usar alguns irmãos, quer usar a igreja, para fazer Jesus ressuscitar na vida de pessoas que precisam conhecê-lo. Mas talvez eu esteja falando para alguém aqui que um dia conheceu a Jesus, mas Deus decidiu sepultar ele na sua vida em algum momento e está precisando permitir agora que ele ressuscite novamente. Querido, abra a porta do teu coração. Tire a pedra da tumba. Permita Jesus ressurgir hoje na sua vida, como a gente viu lá no primeiro dia da nossa Semana Santa. Permita hoje Jesus reinar no teu coração. Ele quer ressuscitar hoje para muitos. E Ele tem usado essa semana para falar com você. Não deixe Jesus enterrado, sepultado. Ressuscite Ele hoje. Depende de você. A parte dele Ele tem feito. Não, pastor, mas você não sabe o que eu passo. Você não sabe quantas vezes eu clamei a Jesus e parece que Ele não me ouviu. Você não sabe a dor que eu sinto pela perda de alguém. Você não sabe a dor que eu sinto por perder tudo. Perder minha dignidade. Queridos, confie que Jesus pode fazer tudo novo. Jesus pode. O grande problema nosso é que nós muitas vezes não sabemos esperar, não aceitamos o tempo de Deus. Dê tempo ao tempo e Deus vai fazer tudo novo na sua vida. Quando Jesus ressuscita, ali em Jerusalém, Ele trouxe esperança para aqueles que acreditavam nele, mas estavam desanimados pela sua morte. Eu fico imaginando a cena daquelas mulheres que foram na tumba e descobriram que ele ressuscitou. A felicidade que aquelas pessoas tiveram. A esperança brotando no seu coração é a mesma esperança que Jesus quer que brote hoje no meu e no seu coração. Porque eu e você somos desafiados a crer não num Deus que está na sepultura, mas num Deus que ressuscitou e vive para nos salvar. Você tem que entender uma coisa. O maior milagre que Deus deseja fazer é nos salvar. Todo o resto é bônus. Um novo emprego, saúde, a cura de alguém. Todas essas coisas são bônus. Deus pode fazer, também não pode. Mas o que Ele vai fazer é salvar aqueles que confiam nele. Esse é o maior presente que Deus pode dar para mim e para você. E mais, não é salvar para viver nessa terra aqui. É salvar para vivermos numa terra que não habita o pecado. Onde eu e você poderemos desfrutar dos nossos entes queridos por toda a eternidade. Sem a presença do pecado. Sem precisar se separar novamente. Sem precisar sofrer. Você não está cansado desse mundo? Permita Jesus ressuscitar hoje na sua vida.
E Jesus hoje está pedindo para você a mesma coisa que ele pediu quando ele ressuscitou Lázaro. Vocês lembram da história de Lázaro? Jesus, quando chegou onde estava Lázaro sepultado, ele disse para aquelas pessoas que estavam ali: tirem a pedra. E aí eles tiraram a pedra. Após isso, a Bíblia diz que Jesus falou assim: Lázaro, saia para fora. O poder de Jesus foi tão grande naquele momento que se ele tivesse só falado saia para fora, todos os mortos em volta tinham sido ressuscitados. Mas quando ele falou Lázaro, somente Lázaro saiu. Mas o que nos intriga nessa história foi por que Jesus ressuscitou Lázaro, que era o mais difícil, e ele mesmo não tirou a pedra. Por que Jesus não falou assim, pedra, saia para o lado? Ou pedra, desapareça? Ué, tirar a pedra era aquilo que era mais fácil para Jesus fazer, ele não fez. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus, aliás, aquilo que o ser humano pode fazer, Deus não faz por ele. Tirar a pedra do nosso coração é a minha parte, é a sua parte. Tem coisas que a gente precisa tirar da nossa vida para que Jesus reine, para que Jesus ressuscite, para que Jesus realmente viva para nós. O que é que tem feito com que você deixe uma pedra no seu coração? Lembra do primeiro dia que nós estudamos? Jesus, ele quer reinar no nosso coração. Nós vimos isso no domingo passado. Agora, infelizmente, alguns preferem colocar uma pedra e deixar Jesus lá dentro sepultado. Você entende o que Jesus tem feito ao longo dessa semana? Você entende o que Jesus quer falar com você nessa Páscoa? Tire a pedra. Tire aquilo que está impedindo Jesus de reinar no seu coração. Permita Ele hoje ressuscitar na sua vida, trazer uma nova esperança para você. Uma nova esperança de vida. Queridos, a mensagem da ressurreição de Cristo, ela se alastrou no Império Romano de uma forma tão grandiosa que chegou até nós relatos fora da Bíblia mencionando esse acontecido. Tácito, que foi um historiador antigo do primeiro século, considerado por muitos o historiador mais preciso da antiguidade, Tácito, ele escrevendo sobre o que aconteceu ali no incêndio de Roma, né, que fora causado por Nero, mas Nero decidiu culpar os cristãos, Tácito cita de maneira implícita, né, a crença na ressurreição. Não é explícito, é implícito, tá ok? Mas ele cita de maneira implícita a crença que havia na época na ressurreição de Jesus. Olha que interessante, isso no primeiro século, irmãos. Os discípulos estavam vivos ainda. Agora veja, ou pelo menos João estava vivo, né? Agora veja, esse relato de Tácito, como eu disse, fala de maneira implícita, ou seja, para os romanos naquele tempo, isso era uma superstição, ok? A crença na ressurreição era uma superstição, então ele vai citar como superstição, tá bom? Então veja esse relato comigo de Tácito. Mas nem todo o socorro que uma pessoa poderia ter prestado, nem todas as recompensas que um príncipe poderia ter dado, nem todos os sacrifícios que puderam ser feitos aos deuses permitiram que Nero se visse livre da infâmia da suspeita de ter ordenado o grande incêndio, o incêndio de Roma, de modo que, para acabar com os rumores, acusou falsamente as pessoas comumente chamadas cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais temíveis torturas. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos, durante o reinado de Tibério, mas reprimida por algum tempo,
a superstição perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também em toda a cidade de Roma. Viu só? Superstição perniciosa. Por quê? Porque os cristãos eram o único que pregavam sobre a ressurreição de Jesus. Então, para eles, aquilo lá era um ultraje. Mas veja, queridos, Flávio Joséfo, que também viveu ali no primeiro século, né? Flávio Joséfo, ele foi um judeu que quando Roma invadiu Jerusalém e destruiu o templo e tudo mais, Flávio Joséfo passou para o lado dos romanos para não ser morto, né? E ele, então, ali, financiado na época pelo imperador Vespasiano, começou a escrever livros contando a história do povo judeu. E ele não era cristão, Flávio Joséfo era judeu, que praticamente se tornou um romano na época, né? E aí, então, se recebeu cidadania romana. E ele, então, fala dessa crença da ressurreição de Jesus. Veja só. Por essa época surgiu Jesus, um homem sábio, se é que é correto chamá-lo de homem, pois operava obras maravilhosas. Tornou a aparecer-lhe vivo ao terceiro dia, tal como os profetas de Deus haviam predito essas e mais 10.000 outras coisas a seu respeito. Também um homem chamado Flegon, que viveu ali no início do segundo século, né? Esse homem aí, ele fora um escravo que fora liberto pelo imperador Adriano. E então esse homem, ele escreveu, ele era um escritor, ele escreveu sobre as Olimpíadas na época, né? Mas ele escreveu alguma coisa que Orígenes depois citou o que ele tinha escrito, né, ali no início do segundo século, foi citado por Orígenes algum tempo depois. E olha só então o que esse homem que viveu ali no início do segundo século falou sobre a crença da ressurreição. Jesus, enquanto vivo, não se preservou, mas ressuscitou depois da morte e exibiu as marcas de seu castigo, e mostrou como suas mãos foram traspassadas pelos cravos. Queridos, veja, a crença que eu e você temos de um Deus ressurreto fora se espalhando por todo o Império Romano naquele tempo. E milhares de pessoas foram se convertendo a um Deus vivo. Sabe, irmãos, o Jesus ressurreto, ele ressuscitou a vida de milhares de pessoas. Pois é, pessoas que estavam mortas espiritualmente receberam a mensagem de Jesus. E eu fico aqui pensando comigo o seguinte, porque, veja, é algo tão extraordinário a ressurreição de Jesus que os discípulos, eles tinham a plena certeza dessa ressurreição, porque eles viram, a Bíblia fala que Jesus apareceu às mulheres, apareceu aos discípulos indo para Emaús, né, 2 discípulos indo para Emaús, Jesus apareceu depois aos 11, e depois cerca de 500 pessoas viram Jesus antes de ele ascender ao céu. Então, se não fosse verdade a ressurreição de Cristo, pensa aqui comigo uma coisa, por causa da mensagem da ressurreição, vocês viram lá o que Tácito citou, né? É uma superstição perniciosa, né? Então veja, eles começaram a ser perseguidos por causa de pregar essa mensagem. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, tudo por causa de pregar um Jesus ressurreto. Então pensa aqui comigo uma coisa. Se os discípulos, Pedro, por exemplo, você acha que Pedro iria colocar a sua cabeça à prova se ele não tivesse a certeza de que Jesus tivesse ressuscitado? Se fosse uma mentira, se fosse uma história inventada? Por que eu digo isso para vocês? Porque na própria Bíblia fala que os sacerdotes, eles pegaram ali um bom dinheiro e subornaram os soldados que estavam cuidando
do túmulo de Jesus, para que eles não falassem sobre a ressurreição, para que eles mentissem, falassem que o corpo foi roubado. E tem muita gente hoje que continua acreditando nisso aí. Jesus não ressuscitou, o corpo dele foi roubado pelos cristãos. E, irmãos, você acha que os cristãos iam aceitar ser jogado para os leões comerem eles vivos? Serem crucificados? Serem amarrados como tochas por Nero? Para defender uma mentira? Defender uma história que não fosse verídica? Onde tivesse testemunhas oculares? Queridos, nós temos relatos fora da Bíblia que falam disso. Isso nos mostra que eu e você podemos confiar no nosso Deus, porque Ele está vivo. Amém? Quero convidar você a ler comigo então Lucas 24, do verso 24 ao 27 e depois do verso 44 e 45. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Viu que interessante? Jesus no caminho para os discípulos indo ali de caminho para Emaús. Jesus encontra com eles, começa a falar com eles e aí depois dá um estudo bíblico para eles. Depois Jesus se encontra com os demais e também senta para estudar Bíblia com eles. Queridos, que interessante, né? Se os discípulos precisavam de estudos bíblicos para entender o plano de Deus para a vida deles, você acha que você também não precisa? Que eu também não preciso? Mas veja que interessante, Jesus não só faz isso, Jesus mostra o que as Escrituras, o que a Bíblia Sagrada falava dele e aonde? Em todos os textos, em todos os livros da Bíblia, desde Gênesis até Malaquias, ou seja, todo o Antigo Testamento já falava de Jesus. Toda a Escritura falava de Jesus. E hoje, para nós, juntando o Novo Testamento, toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, fala de Jesus. Sabe o que isso nos mostra? Nos mostra que a Bíblia teve um propósito de ser escrita. Ela não foi escrita para responder às indagações humanas ou dos cientistas. Vamos ver o que a Bíblia fala aqui sobre o uso da internet. Gente, a Bíblia não foi escrita com esse propósito. A Bíblia foi escrita com o propósito de revelar Deus para o ser humano e o seu plano de salvação. Não foi isso que Jesus começou a ensinar para os discípulos? Mostrar tudo o que a palavra já falava dele, sobre a sua missão? Viu só? É isso. Esse é o propósito da Bíblia ter sido escrita. Às vezes a gente vai na Bíblia querendo responder coisa que ela não foi escrita para responder aquilo. Eu e você temos que entender qual o propósito. E aí sim, aí a gente vai ter condições de compreender o que está escrito. É triste porque muitos cientistas ateus, tem muitos cientistas cristãos, mas tem muitos cientistas ateus que querem que a Bíblia responda às suas indagações e aí falam que pela Bíblia não mostrar claramente aquilo que eles gostariam, ela não é digna de confiança. Mas no primeiro estudo bíblico que nós vamos ter, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre podemos confiar na Bíblia? Você vai ver que a gente pode confiar e o porquê disso, né? Agora, queridos,
É interessante que Jesus, ele citou o Antigo Testamento. Jesus, ele foi mostrando todos os livros do Antigo Testamento e mostrando o plano da salvação de Deus para os seus discípulos ali. Então, isso tem uma mensagem para nós ainda hoje. Tem um pequeno grupo de cristãos hoje, não são muitos, mas tem um pequeno grupo de cristãos hoje que eles, para eles, o Antigo Testamento não tem mais serventia. Foi abolido. Agora o que importa é o Novo Testamento. É ali que eu e você temos que pegar os nossos ensinos. Isso não faz parte do que Jesus deixou para nós, queridos, porque, pensa, o Novo Testamento só foi escrito muito tempo depois de que Jesus já tinha ascendido ao céu. Então, qual era a Bíblia que os primeiros cristãos estudavam? O Antigo Testamento. Queridos, Jesus sentou para dar um estudo bíblico do Antigo Testamento. Isso quer dizer o quê? Que a Bíblia é a palavra de Deus do começo ao final, de Gênesis ao Apocalipse. Tanto o Antigo Testamento é importante, quanto o Novo Testamento é importante. Eu e você não podemos fazer essa acepção. Agora vejam, sem o Antigo Testamento, nós não conseguimos provar que Jesus é o Messias. Não foi isso que Jesus foi mostrando ali? Ele foi mostrando que ele era o Salvador por meio do Antigo Testamento. Agora, como que eu e você vamos provar que Jesus é o Messias, é o Salvador, sem o Antigo Testamento? Sem o Antigo Testamento, eu e você não conseguimos entender o plano da salvação. Sem o Antigo Testamento, eu e você não vamos entender muitas partes do Novo Testamento. Sem o Antigo Testamento, eu e você estaremos desprezando a revelação de Deus, a atuação de Deus na história e os seus ensinos. É como se a gente falasse assim, não, o que Deus falou no passado, para nós perdeu a serventia. Só vale agora o que Deus falou no Novo Testamento. Será que é assim? Não foi isso que Jesus ensinou para nós? Jesus, ele é o centro da Bíblia. Então, o propósito da Bíblia ter sido escrita foi revelar Deus e o seu maravilhoso plano de salvação. E toda a Escritura, ela trabalha disso. De Gênesis ao Apocalipse, ela segue essa linha de raciocínio. E quanto mais a gente se aprofunda nela, a gente reconhece cada dia mais o amor de Deus por nós. E ver que ele nunca descansou um dia sequer para trabalhar, para nos salvar. Sabe aquele pai, aquela mãe, você pode ser um desses, que está passando tanta dificuldade para conseguir somente o sustento da família, para não deixar passar fome. É isso que Deus fez para nós. Deus deixou revelado para os seus filhos o plano da salvação para que a gente não passasse fome espiritualmente, para que a gente não morresse espiritualmente. E quando você reconhece esse esforço de Deus em utilizar profetas, apóstolos, se utilizar de tantos anos, recursos para fazer com que essa mensagem chegasse até mim e a você hoje, a gente vê um Deus que não se cansa de amar. Queridos, agora eu quero terminar essa mensagem com o último ensino que nós vemos ali de Jesus, deixando para os seus discípulos. Leia comigo agora Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Viu só? Jesus, então, primeiro, ele começa mostrando a sua autoridade divina. Toda a autoridade me foi dada. Ou seja, Jesus é Deus.
E ele tem autoridade para comissionar agora os seus discípulos. E qual é o comissionamento de Jesus aí? O que Jesus pede para os seus apóstolos ali, para os seus discípulos? O que ele pede? Ele fala assim, olha, vocês precisam ir. Vocês têm que ir. E fazer o quê? Discípulos. Aonde? De todas as nações. Então vocês têm que ir em todo o mundo. Pregar o evangelho. Fazer discípulo de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a guardar todas as coisas. Vocês têm que ensinar. Está aqui, está na palavra, tem que ensinar. Então, queridos, veja que Deus maravilhoso. Por meio dessa ordem de Jesus, 11 pessoas abalaram o mundo. Jesus, quando foi ao céu, deixou essa ordem para os seus discípulos. E por meio deles, pessoas simples, o mundo foi evangelizado. É claro que hoje nós temos muitos lugares que ainda não conhecem Jesus, mas eu quero dizer que a mensagem chegou a todos os continentes. E continua avançando. E vai avançar ainda mais. Porque Deus vem quebrando todas as barreiras. A China, por exemplo, que não permitiu o evangelho chegar, já tem muitos cristãos lá. A Rússia, por exemplo, a antiga União Soviética, que não podia o evangelho chegar, já tem muitos cristãos lá. E em vários lugares do mundo, a igreja, a mensagem da salvação tem chegado. Só a Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente em mais de 200 países. A mensagem de Deus tem pregado, tem chegado até lugares mais longínquos da terra. E tudo começou porque Jesus deu essa ordem. Queridos, Jesus ensinou que os seus futuros discípulos deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe por quê? Jesus queria mostrar que a Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, trabalham juntos para a salvação do ser humano. Eu queria contar um relato que diz que no final do século XIX, um jornalista jovem foi fazer uma matéria, entrevistar uma tribo lá nas ilhas do Pacífico. E chegando lá, então, ele foi recebido pelo chefe daquela tribo, Eu vou chamar de cacique, mas não era esse nome, Mas, enfim, aquele cacique veio receber aquele jornalista, Então começou a mostrar a ilha, Mas ele viu que a ilha, assim, já estava civilizada, as pessoas usavam roupa como ele, A ilha estava civilizada. Então, andando pela ilha, de repente ele olhou e viu uma cruz. E ele olhou para aquela cruz e ele ficou cabulado. Não é possível. Como assim? Chegou isso aqui? Mas, enfim, deve ser um hospital. E ele continuou caminhando e tal, e de repente ele viu um grupo de pessoas, parecia que estavam tendo uma aula, estava um livro aberto e as pessoas falando ali, estudando, e ele perguntou para aquele cacique, o que eles estão fazendo ali? Eles estão estudando a Bíblia. Aí ele falou, aqui vocês estudam a Bíblia? Sim, a gente estuda a Bíblia aqui. E aquela cruz que eu vi ali? Não, aquela ali é a cruz por causa de Jesus, A gente é cristão. Não, vocês acreditam nessas histórias? Isso é tudo invenção humana, Jesus nunca existiu. Ixi, isso aí, a Bíblia, isso aí foi escrito pelos homens. Vocês acreditam? Eu não acredito que eu cheguei aqui e vocês acreditam nessas coisas. O senhor não acredita na Bíblia? Eu não. O senhor não acredita em Jesus? Não, Jesus não existe. Aquele cacique ficou triste porque começou a ser alvo de deboche daquele jovem rapaz ali. Mas então o cacique levou ele para um lugar mais afastado da ilha. Então eles caminhando, quando chegaram, de repente ele viu uma pedra lapidada, com muitas marcas naquela pedra. Então o cacique falou assim para ele, olha,
Tá vendo essa pedra aí? Sim. Falei, pois é. Você não acredita na Bíblia? Não. Não acredita em Jesus? Não. Pois é. Se Jesus não existisse, se Jesus não tivesse feito parte da nossa vida nesse momento, você estaria sendo sacrificado nessa pedra e depois nós comeríamos a sua carne. Queridos, a mensagem da cruz, o Evangelho, tem resgatado muita gente ao longo da história para uma nova vida. E é essa oportunidade que Deus está nos dando hoje, para que através do estudo da palavra de Deus, eu e você possamos ter uma nova vida em Cristo Jesus, resgatados por Ele. Termino dizendo para vocês que o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejaram a nossa reunião já há muito tempo. Essa nossa semana aqui. Não foi planejamento do pastor Estevão, não foi planejamento da igreja adventista, não. Foi plano de Deus que tudo acontecesse do jeito que está acontecendo para que a mensagem chegasse até você. Eu creio nisso. E Deus tem me provado isso ao longo dessa semana. Permita que esse Deus que chegou até você essa semana continue trabalhando com você até o dia do reencontro com Ele. Que Deus abençoe você. Escute esse louvor agora. Medite nessa letra. Após esse louvor, nós iremos orar juntos. Esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao seu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao seu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo.
Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Amém. Deus te abençoe. Amém, queridos. A pergunta agora que fica é: você aceita se tornar um discípulo de Jesus? Deus possa te abençoar. Vamos orar? Senhor Deus, Criador, mantenedor e na cruz se tornou Redentor. A ti toda a honra, toda a glória e adoração ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a vitória de chegarmos até o final dessa Semana Santa, mesmo Satanás tendo trabalhado tanto para nos impedir. Obrigado porque dentro do teu plano, o Senhor planejou essa semana e incluiu os nossos nomes nela. Louvado seja o teu nome. Agora, Senhor Deus, pelo sangue de Jesus, queremos te pedir que o Senhor inclua o nosso nome no livro da vida. E para isso, Senhor Deus, é preciso que Jesus ressuscite em muitos corações. É preciso que muitos corações tirem a pedra, para que Jesus possa levá-los a uma nova vida, uma vida com Ele. E eu peço agora, por tua graça, que o Senhor abençoe cada lar aqui representado que me ouve. Que o Senhor possa abençoar para que eles continuem perseverando no estudo da Bíblia. Mesmo Satanás trabalhando para impedir, mas que o Senhor seja vitorioso nessas vidas com o esforço que cada um irá fazer para continuar os estudos da Bíblia. E eu coloco todos em tuas mãos nesse momento. E nós oramos, agradecidos por o amor do nosso Salvador Jesus Cristo, que iniciou o seu plano de resgate muito antes de nós nascermos. Louvado seja o teu santo nome, ontem, hoje e eternamente. Amém. Que Deus abençoe vocês. Aguardo vocês no nosso estudo bíblico. Convide os seus amigos, os seus familiares para participarem conosco. Interaja com a gente, tá bom? Um grande abraço a todos.